Alô, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do podcast Gente que Fala. Este programa vai ao ar pela TV aberta, canal 9 da Claro, canal 8 da Vivo. Vai pelo YouTube. Aliás, no YouTube eu vou pedir para vocês se inscreverem e darem um cliquezinho no sinalzinho que vai aparecer. Ajuda bastante a gente, viu? E também estamos no Instagram, no Facebook, no AltV, na AltV do meu amigo Luquete. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma psiquiatra. Prestem bem atenção, porque ela vai falar sobre coisas muito interessantes. Como vai? Sônia Palma. Isso. Eu deveria falar doutora Sônia Não, Palma, mas você não. pediu para tratá-la de É, você. Então, eu vou é tratá-la de mais você com todo o respeito. é melhor assim. Tá bem? Mas obrigada pelo convite, viu. Nós aqui todos agradecemos, viu? Tá. Você é psiquiatra da infância e adolescência, Isso. doutor em ciências, Sim, atuou como presidente e vice-presidente do Conselho Científico da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. a É Brata. longo o nome. É a Brata que chama, É. conhecida. Médica da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Isso, Coordenadora do Ambulatório de Psiquiatria Infantil da Unisa. isso. Professora De de psiquiatria da psiquiatria. Unisa também. Da é. Você nasceu onde? Eu sou de São Paulo. Paulistana? Eu sou do Hospital Modelo, nem sei, acho que nem tem mais esse hospital O aqui, Modelo? Hospital Não, Modelo. não Na época todo não. mundo nascia lá, Eu cheguei né. a frequentar o Hospital É, Modelo Hospital também. Modelo, a gente É, na Tamandaré, se não me é engano, não isso, é? eu do Hospital Modelo Nunca e mais ouvi falar desse hospital. já deve ter virado prédio, não não tem mais. Mas nasceu ali. Nasci ali, fiquei aqui em São Paulo, acho que uns 2 anos para 3 anos, aí mudei para Santos, que minha mãe se separou, aí nós fomos para Santos, minha avó morava em Santos, e aí eu fiquei em Santos até eu terminar a faculdade, que eu fiz tudo lá em Santos. E aliás tenho uma paixão por Santos, né, Mas resolveu fazer psiquiatria com que idade? sempre quis. Ah, é? Eu não sei por onde, às vezes fico pensando, assim, que eu queria ser médica desde criança, Sim, tinha tanto vocação. que, tinha na época tinha aquele estojo do Dr. Kildare, Sim, e aí eu ganhei o estojinho, é. e aí minhas bonecas viviam cheias de esparadrapo, gás, e eu ficava, medicando as bonequinhas que eu tinha, Sim, né. Então médica eu sempre sim, quis ser. Aí quando eu fiquei um pouco mais velha, eu me interessei muito pela área, um amigo, eh, na época, né, não, isso foi mais tarde. Nessa época eu comecei, não sei, a me interessar por questões psicológicas, emocionais, e aí eu quis fazer psiquiatria. Mais velha, um pouco, um amigo tinha uma coleção dos filósofos, que era você comprava os fascículos na banca, né, e aí eu me interessei também. Aí quando eu fiz medicina, eu já fiz medicina para fazer, psiquiatria. Na verdade, no meio do caminho eu quis fazer dermato, depois eu pensei em fazer, UTI pediátrica e acabei, indo mesmo pra psiquiatria. Antes, quando eu acabei o colégio lá em Santos, eu prestei vestibular, e aí eu passei na faculdade de odonto, direto. Aí eu cheguei pra minha mãe, lembro até hoje, que eu cheguei chorando, falei: "Ai mãe, eu passei em odonto". Aí a minha mãe falou: não "Ah", quero falei: odontologia. "Ah, eu vou passar o resto da vida mexendo em boca, não tô muito afim". Aí minha mãe falou: "Ah, É, você acabou de se formar, né", isso era nem lembro mais, 70 e tanto, "estuda, faz cursinho, né, e presta medicina". Eu tinha feito o vestibular da USP junto com a de odonto e eu não passei por pouquíssimos pontos. Minha mãe falou: "Ó, você tem potencial, vai lá". Aí fiz 6 meses de cursinho, era o cursinho Tecisão, que nem existe mais também lá em Santos, e aí eu entrei na faculdade de medicina, né, então eu me formei, 6 meses depois eu entrei na faculdade de medicina, eu sou uma turma de meio de ano, que era raridade, agora tem muito, mas na época não tinha. Tinham pouquíssimas faculdades também naquela época, né, agora tem um monte de faculdades de medicina. E aí eu terminei, e nessa época eu já gostava já era da monitoria de psiquiatria, e aí eu vim prestar residência em São Paulo. Aí que eu me sim, mudei para São Paulo em sim. 81, 82.
Você tem filhos? Eu tenho Uma filha. uma filha médica, Médica também? também médica. Ela, na verdade, começou como psicóloga, ela fez se formou psicóloga, trabalhou um ano como psicóloga de UTI, e aí ela resolveu fazer medicina. Ela fez medicina e agora ela é R2 de medicina intensiva, de UTI, né, ela mora em Itanhaém, ela faz lá a Ela, então, é o seu orgulho. ela é, sempre foi, é uma É, pessoa eu sempre falo nela, né, eu falo é, tanto nela nas aulas e tudo, que todo mundo pensa que ela tem 7 anos de idade, sim, né, quando ela tem 33, né. sim, sim. Mas pra gente eles nunca, crescem, né, a gente Que tá bom. sempre achando que eles são criança. Sônia, a gente está vivendo um momento de crise aqui no mundo inteiro, né, Sim. comportamental, etcétera. Mas, recentemente, a gente começou a falar sobre adultização, em relação porque apareceu aí o tal de, eh, como é o nome dele? Não importa, aquele paraibano que mexia Não, com sim, Ítalo, não. Ítalo dos É, Santos, fazia, eh, mexia muito com crianças e tal. filmes, né, Você, reportagem. o seu sua especialização é em criança, Infantil. não é? Como que você vê esses casos de pedofilia? Então, olha, Afonso, acho que foi muito bom você tocar nesse assunto, porque, atualmente, como você falou, eu coordeno um ambulatório de psiquiatria infantil. Sim, E eu tenho 12 residentes que sim. se formam, que se passam comigo. Não todos juntos, mas a maioria, em períodos, ao final são 12. O que eu tenho orientado, inclusive, é que conversem com os pais sobre isso, né. A partir daquela série adolescência, ficou claro que o quarto não é mais um lugar seguro para as crianças, né, e para os adolescentes. Então, essa questão da pedofilia, a questão desses não só da pedofilia, mas também, desses sites de relacionamento que muitos adolescentes entram, acham que estão conversando com outro adolescente, É, com uma outra é, criança e, na verdade, é, ninguém sabe com quem é, realmente, né. O outro é, lado hoje, com a inteligência artificial, pode simular qualquer coisa, né. Então, assim, esses casos sempre existiram, só que com a questão da globalização, com a questão do acesso às mídias, com a questão da dark internet, tudo isso, essas coisas ficaram muito mais, perigosas e muito mais disseminadas, né, o sim, perigo disseminou. sim. Na minha época de criança, o máximo que a gente podia acontecer, eu sempre estudei em colégio, eu adoro essa foto, Olha aí, adoro. que A gente beleza. nunca mais teve essas fotos, né, nem minha filha É, tem, essa é minha mãe. E eu sua amo essa mãe, foto. Essa é minha é, mãe. E fotos essas gente fotos eram típicas, todo mundo tinha essa e umas pequenininhas que eu não achei, não, que eram uns era moda, cartõezinhos, né, na era época. moda na época, É, né. é, Então, mas assim, nessa época, né, que eu vivi, eu nasci em 59, 60, tinha o máximo que os meninos faziam era levar as revistas, pornográficas dos pais é, escondidas, né. é, Nas é. meninas, eu estudei em colégio de freira, nem isso O tinha, né. revista, né, tinha revista na As época. revistas, né. Mas nos colégio de meninas nem isso, Não, tinha, né, então nós não tínhamos, nós brincávamos, né. A nossa a nossa infância, eu me lembro de brincar, né, eu tinha bonecas, eu tinha carrinho, eu tinha tudo, eu brincava muito, eu brincava com qualquer coisa. Nunca precisou para uma viagem você ter que ficar com tablet para criança não poder porque não aguenta ficar no carro. Então não é só eu acho que a questão da pedofilia entra nesse mundo muito rápido, né, em que você não é você necessariamente, você pode ser qualquer outra coisa, né, qualquer outra pessoa, qualquer outra idade, qualquer outra voz, qualquer outra aparência, né, que pode ser criada em cima disso. E os pais têm que ficar alerta. a partir de que idade das crianças os pais têm que começar a ficar alertas mesmo? Eu acho que intraútero. É Tô mesmo? falando sério, porque, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Sim, os primeiros 2 anos a criança não deveria ter acesso a nada de nem televisão, ela deveria ficar livros, brinquedos, estimulação, mas não essa coisa você vai, no shopping, você vai num restaurante, você vai no aeroporto, na sala de espera, criança no carrinho de bebê com o dedinho no é, no celular e no é, tablet.
É. Nem anda direito, mas já está Aliás, hoje mexendo. você vai ao restaurante e vê um casal, ele também com o celular, ela com o celular e os filhos com o celular. Não Sim. conversam mais. Não, não, eles põem aquela televisãozinha com a carinha pintadinha e a criança fica lá. Não levam um lápis de cor, um papel, um brinquedo, não levam nada. Então, a resposta é: essa aqui, o casamento da minha filha, ela pequenininha ali, ela é tão bonitinha. Aqui é minha festa de 60 anos. 60 anos. Não, essa aqui foi de 50 anos. Aqui o seu marido. Ele faleceu no Covid, né? Meu marido faleceu. Qual era a idade dele? Quando ele faleceu, ele ia fazer 70. E o nome dele? É Manuel Ferreira Lima. Manuel Ferreira Lima. Mas ele não é o pai da minha filha. Sei. Eu tive o pai dela faleceu também. Ele sei. faleceu também. Sei. E aqui tem um pouco das coisas que eu gosto. Adoro viajar, né? Então eu já pus até a foto dele comigo no navio. Ah, E o casamento da minha filha em cima. Então, na verdade, o mundo está muito rápido e tem que se ter cuidado. Então, desde 2 anos de idade, precisa realmente, a partir dos 2 anos, quando deveria ter mais contato, tem que ser monitorado, vamos dizer assim, né. Os pais têm que monitorar, os pais têm que saber: "Ah, mas é invasão de privacidade". Gente, uma criança de 6 anos, qual é o discernimento que ela tem? De 7 anos, tudo tem que ser combinado, não vai arrancar o tablet da sim, criança e entrar, mas tem que sim, ser combinado desde o sim. início. Problema, Fausto, que as coisas têm que ser combinadas de pequeno. O que que acontece? Os pais hoje têm uma vida maluca, chegam em casa cansados, ainda tem casa para arrumar, muita gente ainda traz serviço para fazer, tem pais que fazem pós-graduação. Aí, mas dá o tablet para ir fazer a comida, tomar banho, fazer, né. Quando chegar com 15 anos, que eles não saem do quarto e ficam 10 horas no computador, os pais acham demais. Mas começou lá embaixo, começou lá com 6, 7, 8 anos. Aí que começa, aí que precisa ter já uma formação dessa criança a partir dessa idade, porque na adolescência você não consegue mais É. fazer isso, né. E lá pelos 12, 13 anos começa também o problema de maconha, entorpecentes e os traficantes aí à solta, né? Sim, sim. Abastecendo a criançada, né? Sim, Os jovens. é um outro problema, né, É, muito e hoje cada vez mais agora o grande problema também que a gente tem são os cigarros eletrônicos, né, que eles são proibidos, mas, você vê na rua, na escola, tem tráfico as crianças levam, vendem os cigarros e é eletrônicos. pior que o cigarro comum, né? Sim, outro dia teve um pacientezinho meu que eu fui fazer o cálculo, aí joguei, tá, ele usava o pod para diminuir o cigarro. Ele fumava, através do pod, 3 maços de cigarro por dia com 16 anos. Puxa vida. Já estava com problema respiratório. Claro. Sabe-se lá o que tem também, porque eles É, misturam nisso. Então, é, hoje o cigarro eletrônico é um problema muito grave é, também de saúde pública para essas crianças, esses é, adolescentes, né, é. mas a partir aí dos 12 anos, eles têm contato com a bebida também, né. Existe até um movimento meio mundial de diminuir um pouco a questão do uso de álcool, mas tem as outras coisas, o cigarro, a maconha, né, É outras o questões. próprio alcoolismo, né? Sim. Precisa tomar uma série de cuidados. É muito difícil hoje educar um jovem, Muito. uma criança. Então, tem que educar desde que eu brinco, né, de intraútero, mas assim, desde que nasce. Desde que nasce, tem que começar a pensar a médio e longo prazo com essa criança, né. É. E a gente não sabe onde o mundo vai parar, né? Porque as mudanças estão ocorrendo tão repentinamente e com tanta constância, né? Sim, até E climáticas, né, tudo muda, é, né, tá tudo uma é, mudança muito, a gente é, não sabe que mundo, ou se quem tem um filho hoje, que a gente até conversa com a minha filha, quem tem um filho hoje, o que vai acontecer daqui a 30 anos, né, com esse bebê que nasce hoje, que mundo nós estamos deixando para essas crianças que nascem agora, né. é. Então Eu pergunto aqui para as pessoas sempre, né? E a resposta é: olha, o problema minha preocupação são os netos. Porque o que será deles com o que está acontecendo agora aqui no mundo inteiro, não é só no não, Brasil, não, não, lógico que não é só é no no mundo Brasil. inteiro. E aí a maioria dos casais agora estão adotando cachorro em vez de ter filhos, né, o índice vai ter um impacto também
As pessoas estão pensando nisso e famílias que antigamente tinham 4 filhos, passaram a ter 3, 2, 1 e agora nenhum, né. E o número de pets aumenta, né. Eu mesmo sou avó de 2 pets, né, por enquanto, espero E ter. é bom isso para a criança? Olha, pra criança ter um cachorro é ótimo, né. Eu tinha uma tartaruga quando eu era pequena, Sim. a Garu, mas eu nunca tive cachorro depois já em São Paulo, eu sempre tive cachorro. Eu só acho que a gente também humaniza os cachorros, né, esse É, também é o grande problema, a gente se é verdade. transforma em e às vezes eu me pego na rua: vem com a vovó", e aí vem os 2 cachorrinhos, né, quer É, dizer, a gente também acaba fazendo um pouco esse papel de humanizar os cachorros, até por conta disso que você está falando, né, é. é difícil criar uma criança, muitos casais estão optando por não ter filhos, tem cachorro e a gente acaba tendo a avó de 4 patas, né. É. É, mas é interessante, eu só não sei no caminhar do mundo como isso vai ficar, né. Que medidas regulatórias você acredita que devem ser implementadas pelo governo para impedir o conteúdo criado por menores, eh, nas televisões, etcétera? Essas e Isso aí gera lucro para terceiros, né, sim, sim, muito dinheiro movimenta envolvido. muito, muito, muita coi então, parece que agora, depois desse último escândalo aí que teve, parece que o governo está com algumas medidas, pensando em algumas medidas, que já deveriam ter sido adotadas há muito tempo. Tem que ter eu não sei se a gente tem muito aquela questão da censura, né, "Ai, não vamos a censura é uma coisa", mas tem coisa que não é censura, né, É, não pode misturar, não né. pode misturar É, censura é, com prevenção e cuidado das crianças. sim. Tá na Constituição que nós precisamos cuidar das nossas crianças, que as crianças, elas têm que ter um cuidado e um olhar, né, da família, do governo, faz parte da Constituição do nosso país. E aí você deixa essas crianças à deriva, né, à mão dessas pessoas que têm acesso à tecnologia, acesso a essa penetração que eles têm, né, na questão da internet ou da dark internet ou de diversas plataformas, tem que ter um monitoramento disso. Você Não é possível deixar essas coisas acontecerem. você diria que o mundo está muito chato hoje? Ah, eu não acho, mas eu acho que os Sim, adolescentes acham. Eles têm uma coisa chamada tédio crônico. sim. E aí, então, isso que você está falando é super importante. Por quê? Nosso circuito de recompensa trabalha com dopamina, e essas crianças, elas já estão trabalhando com nível de excitação, né, de dopamina muito alto. Então o que que na vida vai ter para competir com isso? Com jogos, com sites, com as questões das mídias, né, tudo muito rápido, é tudo muito fácil, então aquilo já cria né, uma coisa de prazer já elevado. Então, para a vida superar isso, como é que tem? A nossa vida, se você assim, eu não acho a minha vida chata, mas se você for pôr no papel, a gente faz todo dia a mesma coisa. Pode se tornar chata. Então todas essas outras coisas que estão correndo paralelo, trazem muito prazer. O jogo traz muito prazer, por isso que eles ficam 10 horas no jogo. Aí a aula de matemática vai conseguir superar Isso isso? não, Não vai, não vai, né, não não vai. tem. Que eu também acho que as escolas vão ter que se reinventar com o tempo, vai tudo ter que se reinventar. Porque senão você não vai conseguir atingir essas crianças. E o meu consultório está cheio de criança que não quer mais ir para a escola. Primeiro por causa do Bullying, bullying, que está gravíssimo, gravíssimo, sim. porque eles também aprendem nessas redes, nessas plataformas e tudo isso, eles também aprendem As muitas novelas coisas, ensinam as muito também. novelas, né, séries e tudo. E depois o bullying, e depois realmente eles querem ir para casa jogar, né. Aquela série Adolescência, foi muito boa. A gente discutiu até num congresso recente que teve no congresso, acho que se discutiu, teve uma sessão que juntou quase todo o pessoal do congresso, mais de 1.000 pessoas estavam nessa sala discutindo essa questão, né, de como
que a mídia, como a questão do bullying, como a questão, dos comentários, né, eles podem levar até a essa questão máxima do filme, que foi o crime, né, um adolescente matar outro adolescente, né. Então, eh e tudo isso eles veem aonde? Eles vão ver nessas plataformas, nas novelas, nos filmes e tudo isso. Então, assim, tem que ter o governo, a sociedade, o Ministério Público, todo mundo, né, a sociedade também, tem que ter um papel regulatório em cima É, dessas questões todas, né. é. Recentemente eu soube de um caso de um menino que conversou com o outro que ele ia fazer um massacre na escola. Aí no dia seguinte o outro pensou que era brincadeira, mas o que pensou levou uma faca Oxe, também. Então, um achou que era brincadeira, o outro achou que não era. E se acontece alguma coisa, como é que fica? Né, a gente tem visto, os Estados Unidos levou a tem mu faca, mas dessa não, vez não não, agrediu as ninguém. pessoas Sim, viram, mas assim, sim. tivemos casos aqui, né, hoje nem dá para É, explorar muito isso, mas já tivemos casos, nos Estados Unidos tem frequentemente sim, massacres, a né. gente vê toda hora isso. Massacres de escolas Infelizmente. e tudo, É. quer dizer, Isso aqui ainda por enquanto não existe. não, nem Só de vez em de vez em quando. quando e É, também tem uma certa, aí, acordo de essas coisas não vincularem, porque se começar porque tem muito uma coisa também de imitação. Então, se você acontece entre adolescentes, né, então, por exemplo, existe uma situação X, por exemplo, uma coisa que acontece muito também, pararam de noticiar, graças a Deus, que é a morte a suicídio daqueles cantores pop coreanos. Eles se matam muito, né, sim, Na Coreia. sim. Cada vez que morre um, tem aumento das tentativas dos adolescentes, por imitação. Então tem que se ter muito cuidado na adolescência. Tudo que acontece, eles são impulsivos, imaturos e não gostam de receber ordem, né, esse é o perfil dos adolescentes. Então isso é uma bomba relógio para uma série de atos, que podem ser danosos para eles e para os outros, né. Agora, esses jovens que você assiste, eh, qual é o principal problema? Poderia ser uma pergunta desse tipo? Existe algum problema que chame atenção da Olha, maioria? assim, depois da pandemia, né, que foi uma época bastante complicada, para todos, mas para os adolescentes, para as crianças na época também, aumentou muito a ansiedade e depressão. Mas o que cresce muito é o transtorno do espectro autista, né. Nós estamos hoje com um autista para cada 36 crianças nascidas sem autismo, então é uma coisa bastante importante. Isso é um dado americano, do CDI americano, né, que ele faz um corte aos 8 anos de idade, e isso me preocupa, Teria porque alguma razão isso? então tem se estudado. Eu acho que não é só aumento de diagnóstico, acho que a gente melhorou o diagnóstico, o DSM-5 que saiu agora ampliou um pouco os critérios, toda vez que amplia, mais gente entra, né, nessa seleção, mas o pessoal tem falado muito de alterações mesmo genéticas, alterações de parto, a própria questão ambiental, né, os nanoplásticos, tudo que infecções, o próprio talvez a própria Covid, né, tem tudo que pode alterar a formação cerebral, né, a migração das células cerebrais e a formação do cérebro. Então, assim, tem muitas questões, né, de intoxicações, mercúrio, né, o nosso mar está muito poluído, cheio de mercúrio, cheio de, lítio, né, tem Isso é muitas o homem que está acabando com o pois é, mundo mesmo, pois né? é, e aí É, reflete em outros quadros, né, é. quadros, principalmente os quadros de TEA. Mas assim, o que me assusta muito é a depressão e a ansiedade, muitas crianças que depois da pandemia não querem voltar para a escola, não conseguem voltar para a escola, não se adaptam ao modelo escolar atual. Então, apesar da pandemia já ter acabado aí uns 3 anos, mais ou menos, ainda há sequelas nessas que eram criança, viraram adolescente ou que estavam na pré-escola e entraram na escola, ainda nós temos muito dessas sequelas dessa E época, as né. agressões a professores, professoras? É.
Que a gente sempre está vendo aí no noticiário, Tem, né? tem. Porque, assim, hoje os pais, antigamente, né, na minha época, a professora era minha mãe era professora, sempre se aposentou como professora de ensino, do primário, né, ensino Sim, fundamental um, sim, né. era o curso normal que se É, fazia, ela né? fez no Caetano de É, Campos, é, ela fez o normal no é. Caetano de Campos. E aí ela, naquela época os professores eles tinham status, eles tinham um respeito, né, eu lembro, eu quando era abaixo do primeiro ano, pré, né, eu fiz com a minha mãe era professora lá em Santos e eu cursei com ela. Ela trabalhava numa escola de freiras. E eu me lembro que era tudo assim, a gente sentadinha na cadeira, não tinha barulho, era tudo. E tinha escola que e na hora que o professor entrava, o aluno ficava de Ah, pé. nossa, eu me É, lembro que eu ficava de pé, ainda é, rezava Ave Maria em francês, é. e tinha que sentar, era tudo. A gente fazia umas peraltices, mas não é É, nesta nem, não dá para proporção, comparar. né. Eu me lembro que tinha uma freira que usava peruca e um dia o pessoal grudou um chiclete na peruca dela, então, mas assim, tudo bem, não era para ser feito isso, mas Sim. tá muito mais é muito menor do que acontece hoje. Hoje eles Eram a mais agressão inocentes, né? eram brincadeiras que na É, época não eram consideradas pesadas, mas hoje se você comparar com o que acontece hoje, nossa. não é nada demais. Então, e hoje o que acontece? Com a questão de que não pode, ai, não pode censurar, não vamos, sobrecarregar as crianças e tudo, os pais também têm muito menos tempo para cuidar, ficar na mão de babá, de escola, né, tem criança que vai para período integral com 6 meses, 1 ano. Então aí porque os pais trabalham, então quem educa essas crianças? Não estou falando sendo uma crítica aos pais, porque eu também tive que fazer isso quando a minha filha era pequena, eu também trabalhava muito, mas eu estou dizendo, tem que ter um olhar, Sim, mas a educação é em casa, né? tem que ter uma Na escola educação é ensino. exatamente, porque senão aí o que aconteceu? Os professores perderam um pouco esse papel, né. É. E agora se o aluno vai mal, não é porque ele não estudou, é que o professor foi ruim, o professor deu matéria, deu prova difícil, né, inverteram um pouco as questões, e aí isso dá poder às crianças e aos adolescentes, né. Então, eu tenho a impressão que há agressões aos professores, sejam verbais, sejam físicas, vem muito desse modelo de que, não tem um limite, não tem uma hierarquia mais, né. Não dá para dizer que todo mundo está no mesmo nível, tem que ter, senão as questões realmente tipo transtorno desafiante de oposição, transtorno de conduta vão aparecer se você não tem se você não conversa com não é mais também aquela questão de bater nas crianças, mas tem que conversar, tem que dizer que tem uma certa hierarquia que tem que ser obedecida, né. Um jovem que chega lá no seu consultório vítima de bullying, como é esse tratamento? Então, o bullying, na verdade, quando a gente trata as consequências psíquicas, psiquiátricas do bullying, né, o É, bullying mesmo, as consequências emocionais é o psicólogo na sim, terapia que vai fazer esse sim, papel. claro. Então, mas se isso levou a uma questão de ansiedade, depressão, fuga da escola, isso aí nós Sim. tratamos esses Que sintomas com medicação, com inclusive. medicação e encaminhamos pra terapia, É, né. Agora, e aí em geral o terapeuta entra em contato com a escola, tem escolas que lidam melhor, escolas que lidam pior com a questão do bullying, né. Mas em geral, os psiquiatras eles ficam com as consequências psiquiátricas, né, insônia, depressão, ataque de pânico. São os 3 principais, né, sim, que faz muitas vezes essas crianças, levar a recusa escolar, né, se recusa a ir à escola, né. sim. É, é um problema Você que sabe o que tem vindo toda muito? família tem, né? Sabe o que tem vindo muito? E eu fico olhando e falo: "Gente, como o mundo mudou mesmo". Adolescentes e mais adolescente a 12, 13 anos, que não quer fazer prova porque fica ansioso. A gente sempre fez prova, você fez na escola, eu fiz prova na escola. Isso fazia parte da vida da gente, Sim, hum. sim. E agora isso virou um problema para os adolescentes, eles não querem fazer prova, passou mal, É, tem ataque de pânico. é.
assim, é interessante essa mudança, né, parece que eles também estão absorvendo as coisas de uma outra maneira, eles estão somatizando, né, de uma outra maneira, questões que eram próprias do desenvolvimento normal, né. Ir para a escola, fazer lição, estudar, fazer prova, sempre foi, né, uma uma coisa que a gente nunca parou para pensar, né, sobre na minha época, né. É. Então fica bem claro que a educação precisa ser renovada, né. Sim, sim, em todos os Os sentidos. professores precisam fazer reciclagem também, Sim, não é. mas precisa também do apoio dos pais. Porque a maioria dos problemas que a gente vê aí nessa área são, relacionados à educação, não é? Há limites, É, educação, é, entendimento do é, respeito, eu acho que a palavra é respeito. é. Falta respeito dos alunos pelos professores, às vezes os professores também para os alunos, mas acho que o respeito, eu acho que é a questão, né, de que, no pra eu tenho um paciente que joga a cadeira em todo mundo, porque o professor mandou fazer uma lição. Então assim, lógico, tem problema? Tem, mas assim, a gente não via tanto isso, né, eu acho que as coisas afrouxaram um pouco, né. Também não precisava ser tão rígido como era, talvez o equilíbrio falte um equilíbrio entre as ações, né, que a vida é feita de equilíbrio, a vida é feita de acordos também, né. Hoje a gente fala muito em acordos, né, com as crianças, né, que na verdade é conversa, né, uma conversa franca, uma conversa: "Olha, se você for ali, lá ali tem o pessoal que usa maconha, não é bom para você ir lá, então vamos fazer outra coisa", né. Então e outra coisa que eu também percebo, bastante, é a questão de que os pais precisam criar espaços de lazer com seus filhos, né, precisam, ter espaços onde eles possam fazer juntos coisas, né. Cozinhar, cuidar do cachorro, assistir uma TV, não e o Jogar dominó, jogar jogador xadrez, então né. jogo tabuleiro, né, É, ou mesmo aqueles jogos tipo detetive e tudo. é. E outra coisa, assim, os pais acham que precisam ficar 2 horas brincando com criança, não, é a qualidade do encontro que é importante, não é as horas que a pessoa fica os pais ficam, não é a quantidade de horas. Lógico, é importante, mas a qualidade desse tempo que se passa junto é que é importante, isso É, que o vai pai dar o tem que ser o formato. grande amigo do filho, né, Sim, o melhor amigo, né. sabendo que é pai, mas ele pode ser um amigo É, né, é, desse o filho. melhor amigo dele, é. Eu tive um filho, né, infelizmente perdi, com 24 anos num acidente de automóvel. Foi uma época, eh, terrível. Mas, nesses 24 anos, tudo que a gente conversava aqui, eu conversava com ele. Conversou aqui, eu conversava com ele. E ele era meu amigo mesmo. Uhum. A única diferença é que ele torcia para o Corinthians e eu torço para o Palmeiras. A única diferença. Mas O é bom, resto a tinha papo gente para conversar até sobre isso. tinha. Um dia a Folha de São Paulo ligou para mim, pedindo para eu fazer uma foto com ele, eu com a camisa do Palmeiras e ele com a camisa do Corinthians. Eu Aham, era secretário na época. aham. E foi feita essa foto, Ah, entendeu? que legal. Porque tinha havido uma briga de torcida entre Corinthians e Ah, Palmeiras. tá. Eles queriam mostrar que não tem problema nenhum. O pai é corintiano, o filho é palmeirense, e daí? No meu caso, o contrário, né? Aham. Ele era corintiano. Mas, eh esse é outro problema também, né, as torcidas organizadas, Ai, porque gente, eu estava pensando nisso que a você falava. gente são jovens que participam disso. Poucos são os É. que têm mais idade, a maioria é jovens, né, e são agressivos, depredam ônibus, andam com Matam um pedaço de pessoas. pau na mão para bater na cabeça do outro adversário de clube. Não existe isso, não existia. Mas eu acho que está na mesma esteira do bullying, É, entendeu? Sempre teve torcidas, é, e sempre teve bullying na escola. Eu sofria bullying, que era gordinha, eu sempre sofri bullying, mas não era nesse nível que é hoje, é. que tem hoje, É né, muito mais agressivo hoje, né. muito, eles são É. muito, são bullying até às vezes que podem levar até a morte. É, Teve um caso lá que há algum tempo atrás que eu atendi,
que pegavam a cabeça do menino e enfiavam na privada do colégio. Que cuidados você acha que os pais ou responsáveis devem disponibilizar dispositivos eletrônicos para uma criança? Então, Difícil, né, eu porque acho depende muito da criança. eu acho assim, eu acho que tudo é aquela história do equilíbrio que a gente fala. É, Mas eu acho que controle também. Você tem que saber o que que o seu filho vai ver, né, o que que ele vai agora assim, primeiro a qualidade do que ele vê, a quantidade de horas. Por quê? Porque ele tem que fazer outras coisas. Ele deveria ler, ninguém mais lê. Deveria jogar que não seja computador, ninguém joga mais. é. Deveria conversar, né, é muito frequente hoje, você pergunta para os pacientes assim: "Você tem amigos?". "Tenho, tenho". "Ah, são muitos?". "São". Aí eu já até pergunto: "Eles são físicos ou virtuais?". São virtuais. Os amigos do jogo, né, que eles Sim, jogam não em conhece pessoalmente. não, não conhece pessoalmente, porque o jogo tem os amigos do jogo, né, que eles conversam, jogam e tudo. Então, assim, na verdade, estimular e é interessante que esse final de semana eu estava em Santos, eu vou muito para Santos, né, gosto muito de lá. Estava meio frio, estava sentada na praia e estava olhando em volta, tal. Fizeram uma gincana de um colégio de Santos. Fez uma gincana com as crianças pequenininhas. Levaram todo mundo os alunos pra praia e fizeram um jogo entre os pais, entre as crianças. Então isso são iniciativas Sim, importantes. isso é Você bom. tira a criança É, do e o pai, né, é. também. Vai junto. Tira as crianças de casa e vão levar para fazer jogos fora. Então isso é importante, quer dizer, você equilibrar. Vai jogar, vai fazer um monte de coisas, mas tem que equilibrar o tempo, né, tudo. Sônia, quais sinais precoces de TDAH na infância muitos adultos tendem a ignorar? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É, O transtorno eu estava até escrevendo uma matéria, terminei ontem de escrever uma separata aí sobre o TDAH, e na verdade, é difícil porque é uma doença genética, então muitas vezes o pai ou a mãe também tem, e eles acabam não percebendo, porque eles eram assim e achavam que era normal, e não levam as crianças. Mas assim, em geral, são crianças que estão muito agitadas, crianças que muito desatentas, crianças que perdem muitas coisas, são muito inadequadas, são muito infantilizadas, mas num nível que não se espera para essas crianças, né. Por exemplo, uma criança de 8 anos agindo como uma criança de 6. Né, então tem que mas assim, com inteligência normal e tudo, mas assim, muito pueril, muito infantilizada, muito agitada, muito dispersa, muito, falando muito, mexendo em tudo, correndo risco, né, sem muita percepção de riscos, né, se pondo em situação de risco, para uma idade que já deveria ter um pouco mais de controle, né. Então, é lógico que a gente trabalha sempre com a questão de não banalizar o diagnóstico, né. Agora a moda é ser não é mais TDAH, agora a moda é ser transtorno do espectro autista, né. Eu recebo adultos que acham que são TEA e querem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, né. Antigamente era o TDAH, agora é transtorno do espectro autista. Então os pais têm que perceber esse comportamento e tem que ser comportamento em vários lugares, na escola, em casa, na igreja, na casa da avó, na casa do tio, no restaurante, no parque, tem que ser esse comportamento, em vários lugares, não pode ser só em casa ou só na escola, né. E tem que ter um prejuízo. A gente sempre fala que questões de transtorno porque todo mundo é esquecido, todo mundo é barulhento, todo mundo é impulsivo, mas muitas vezes não traz prejuízo. Se traz prejuízos, se traz complicações, então tem que ter uma avaliação, né. E a escola é boa para isso, porque a escola, como você tem 30 alunos, 25 alunos, 20 alunos, você consegue ver a diferença dessas crianças e pode a sinalizar de uma investigação melhor desse quadro. eu queria voltar um pouquinho ao assunto com você
sobre esse tal de Ítalo Santos. Eu falo esse tal, mas nesse sentido mesmo, Sim. esse tal. Ele e o marido, né, É. ele e o marido. As crianças envolvidas nesse episódio, como é que fica a cabeça dessas crianças? Então, ni bom, em geral, essas crianças podem ter tanto um quadro nenhum, né, consegue elaborar, como eles podem ter um quadro de ansiedade e depressão, como eles podem ter um risco maior para suicídio, né. Eu não eu pouco que eu escutei sobre o caso, essas crianças vão ficar com preciso de atendimento, no mínimo psicológico, né, no mínimo psicológico. Porque elas foram expostas a muitas coisas, principalmente a pressões, né. Sim, Se você não fizer com isso, certeza. vai acontecer isso, É, né, que é o imaginário da criança. é, Quanto mais jovem a criança, mais dificuldade elas têm de separar o real do imaginário, né, o risco real ou não. Então, quanto menor for a idade, maior é o impacto, maior é o risco de fazerem alguma coisa que não deveriam fazer e maior é o risco delas terem uma alteração da formação da própria personalidade delas. Porque a personalidade se forma até 15, 16 anos. Então tudo que acontece muito precocemente, quando tem impacto, a gente sabe, situações traumáticas, 2, 3 anos de idade, que é uma janela entre parênteses, de oportunidade para problema, leva a essas crianças na adolescência a terem maior risco de problemas mentais. Então, a gente sabe que tudo que acontece na infância vai se repercutir lá na vida adulta, né. a gente viu na televisão meninas de 11, 12 anos envolvidas Sim, com ele. sim, sim, Ele sim. devia ter um poder de sedução danado, porque Não, sim, é, e ele é a coisa bem complicada, mas tem outros casos que nem são tão profundos, mas que também causam. Por exemplo, tem adolescentes que passam comigo, que se relacionam com um adolescente, só que eles não sabem que você é adolescente não. Aí começa com a história do nude. "Ai, você é tão linda". São geralmente crianças com meninas de baixa autoestima, meninas que se acham feias, estão no começo da adolescência. "Ai, como você é linda, queria ver uma foto sua. Ah, quero ver não sei o quê". E aí essas meninas mandam as fotos para essas que cai na rede, cai nas redes. E depois fala: "Olha, se não fizer tal coisa", eu soube até que uma coisa horrorosa, que se você não matar seu cãozinho de estimação, tudo o que aconteceu aqui vai ser exposto. Eles vão e matam um cachorro, por é, exemplo, um é, bicho, né. sim. Então umas coisas assim, porque eles ficam presos nessa rede, são imaturos, são impulsivos, mandam as coisas, fazem as coisas, depois, não têm maturidade para lidar com as consequências. É isso que faz com que eles cresçam, né, que essas é o próprio estágio de evolução, de 11, 12, 13, 14 anos. Eles acham que são todos descolados, todos muito, né, sabem de tudo, mas na verdade eles têm ainda uma mente em informação, um cérebro em informação, que vai ser impactado por essas questões. A internet veio para o bem e para o mal, né. A internet foi uma revolução extremamente importante, eu acho que conecta pessoas no mundo inteiro, muito do que nós estamos fazendo hoje é Claro, possível por conta da claro, internet, né, agora sim. tem que diferenciar a internet do mau uso dela, né. Tudo tem o uso bom e o uso mau, né, o mau uso e o bom uso disso, né. O problema que eu vejo é que ela essa conectividade cresceu de uma tal maneira que você perde os parâmetros de controle, né, você não consegue controlar o que acontece, né, tem coisas absurdas que a gente sabe. Tem sites que ensinam a se matar, tem sites que ensinam a ser anorético, tem site que ensina a crueldade com animais, tem de tudo. É. E e Por aí, isso que eu disse que veio para o bem e para o mal, para o né. mal, vem para o bem e para o mal. Sônia, esse está na tela aí o nosso portal, chamado Orbis News, que já vai para o 3º ano. É um portal só de artigos. Ah, Eu não conheço outro que faça só isso, de artigos, né. Então, eu aproveito a oportunidade aqui para convidar você para escrever. Você deve ah, tá. ter muito assunto bom para
Ai, colocar obrigada, eu no vou Orb olhar sim, News. vou que A gente está com uma legal. leitura aí de aproximada de 100.000 leitores, por enquanto. Visualizações, né, Mas é muito que é o termo importante, correto. né, É. as informações de bom nível, de boa qualidade, né, eu Isso acho que mesmo, é isso que precisa. isso. Eu tenho personalidades que escrevem, eu tenho gente conhecida aí, de todas as áreas, e inclusive notáveis, né. Esse que eu estou mostrando aí, está aparecendo ali o Ricardo Teixeira, ele Uhum, hoje é o presidente da Câmara Municipal de sim. São Paulo, né. Eh, Aqui a gente mostra também a foto de quem participou aqui dos nossos episódios. Enfim, É bem está interessante. convidada e escreva, por favor, Tá, eu vou o sim. que quiser. Eu vou dar uma lida para ver Eu a direção que vai e faço sim, eu gosto. Muito publicarei com bom. muito Ah, prazer. vai ser muito bom mesmo, obrigada. Publicarei com muito prazer. É possível alguém diagnosticado com TDAH. TDAH não apresentar hiperatividade? Pode. Nós temos temos 3 apresentações, né, na verdade nós temos a apresentação desatenta, onde que o forte do quadro é a desatenção, a perda de objetos, se distrair por qualquer coisa, não conseguir procrastinar, né, que é empurrar com a barriga, né, Sim, as sim. questões, então isso é mais importante no quadro. Tem uma apresentação mais hiperativa e impulsiva, né, onde a pessoa realmente aí fala muito, toma decisões premeditadas, interrompe os outros, não espera a sua vez. E tem o misto, né, quer dizer, são as pessoas a apresentação combinada, onde a pessoa pode ter os 2 associados. Só que hoje, Fausto, esse conceito, tanto que antes era tipo desatento, tipo, hoje é apresentação, porque não é uma coisa fixa. Eu posso estar hoje mais desatento, numa outra época mais hiperativa e impulsiva, numa outra época tá mais, os 2 associados. O que a gente sabe é que ao longo dos anos, a hiperatividade porque a hiperatividade do TDAH ela é uma hiperatividade de córtex motor, da parte mo que controla a parte motora no cérebro. Sim. E essa tem uma ela amadurece mais rápida do que a nossa região pré-frontal, que é a região que vai fazer a parte de controle inibitório, tomada de decisões, organização, planejamento. Então, em geral, uma criança, por exemplo, que é muito imperativa e impulsiva, ou mais imperativa, ao longo dos anos ela vai deixando de ser por conta da questão mais do amadurecimento cerebral. E da maturação cerebral. E o desatento não, ele persiste muito mais tempo na vida, às vezes para a vida toda. Tanto que existe uma prevalência em adulto de 2,6 a prevalência de TDAH em adulto. Eram crianças que não conseguiram resolver e que levam para a vida adulta, não só o diagnóstico, como os prejuízos Sim, relacionados a isso, né. claro. Então são apresentações, então você mas elas não necessariamente elas são só essas. Eu sou só desatento, eu sou só hiperativo, eu só sou os 2 juntos. Eu vai oscilando ao longo, hã, do neurodesenvolvimento até a vida adulta, né. Vamos saber agora qual é o hobby da nossa psiquiatra querida Sônia. Nossa, Qual é seu hobby? meu hobby é estudar vinho, Vinho? vinho. Me formei enóloga, né, enóloga não, eu sou sommelier, né, não sou enóloga. Sim, Eu quero fazer enologia, mas é uma sei, faculdade, aí sei, complicado. sei. Mas eu sou sommelier e montei uma confraria com os amigos, então, o meu hobby é estudar uva, estudar harmonizações, estudar um pouco de outras coisas não necessariamente ligada ao vinho, como a gente estudou água, café, chocolate, eu gosto é o que eu faço de hobby, né, e gosto um pouco de esporte, eu jogo beach Hum. tênis, gosto de fazer Acorda corrida de rua. cedo? Ah, 5h, 5h30 já tô acordada, eu jogo 5h30? beach tênis, corro, Olha aí. né, corro, faço academia, Corre onde? eu faço corrida de rua. Essa Ah, de daqui é a rua. 5K da tribuna da minha cidade, né, eu considero a minha cidade. Uma grande amiga minha, meu namorado, a gente corre,
e esse meu professor de tênis. Então, eu gosto muito, eu acho que a gente precisa ter uma vida saudável, porque a vida já está muito complicada, né. Qual é a importância do esporte para esses jovens que você atende? Todas, todas, todas. Teve um projeto, eu não lembro agora se foi na Colômbia ou na Venezuela, eu não lembro. Essa questão de crianças das comunidades, né. Elas, teve um trabalho lá e eu acho que podia ser repetido em outros lugares, que tirou muito essas crianças do tráfico, da questão, né, da mais complicada, através do esporte, através do esporte. Levar essas crianças para jogar, brincar, né, fazer esportes e isso tem mostrado que você dá aquilo que eu estava falando, você precisa de uma outra fonte de prazer para substituir a questão das drogas, né, do álcool, tal, você tem que dar algum prazer, porque senão nada vai alcançar, né, o prazer que o jogo dá, que a droga dá. Então o esporte é extremamente importante, né. Eu tenho alguns pacientes muito ansiosos que eu pedi para começar a correr e hoje eles são maratonistas, são corredores mesmo, de maratonas. Então é muito importante o esporte na vida das pessoas e dos adolescentes, das crianças, né. Também acho que não precisa ser o que muitas vezes os pais fazem. Os pais hoje enchem a agenda das crianças, né, de manhã, tarde e noite, Sim, né, que eu também acho que isso não é uma coisa muito boa, é. mas obviamente no equilíbrio, como eu tenho falado, o esporte tem um papel importante, não só mental, mas físico também, de condicionamento físico, de diminuir os hormônios liberados no exercício, diminui a ansiedade, diminui a compulsão alimentar, né, que é uma outra questão. O Brasil está engordando, né, ao longo dos anos, então a compulsão alimentar, a questão alimentar também melhora muito com o esporte, né. Então eu acho importantíssimo. Eu sempre falo para meus pacientes, por exemplo, que o tratamento da ansiedade é um combo, né, você vai no cinema, você compra o ingresso, Coca-Cola e pipoca, né. Para tratar a ansiedade é terapia, esporte e medicação. É um combo também, né, onde É, os 3 têm que estar interligados, senão é, ele não, o tratamento fica manco, né, é. não é ineficaz, né. A corrida de rua me faz lembrar uma moça chamada hoje não é moça mais, ela está com 62 anos, Ana Luísa dos Anjos Garcês. Ela era uma menina de rua, eu era secretário e na 9 de julho tem um chafariz perto do túnel. Sim. Eu passei por lá e vi um grupo de jovens no chafariz e tal, e eu já tinha visto essa moça na televisão, dando uma entrevista e tal. E eu mandei pedir para a assessoria localizá-la. E ela foi à secretaria, conversou comigo, assustada um pouco, porque, não sabia o que eu queria, né. E eu convidei para ela morar no centro esportivo lá Uhum. da secretaria, arrumei médico, dentista, tudo o que é necessário, treinador e tal. Aí ela passou a correr em São Paulo, competir em São Paulo, e depois foi para o exterior. Nova Hum. York, ela foi para a Alemanha, ela foi para o Peru, ela foi e se recuperou. Essa moça roubava, cheirava, fazia tudo que não podia, e o Exatamente. esporte Porque o salvou. Por isso que eu porque toquei falei nesse assunto. ela o prazer dela foi deslocado para o esporte. Isso, Em vez de ser das drogas, foi para é, então, o problema maior que eu vejo na questão, eu não sou especialista, eu nem trabalho, nem atuo na área de álcool e drogas, mas eu percebo que também se você tem que porque assim, na adolescência, uma época onde eles ficam meio que transitando um pouco nessa área, mas nem todos vão ficar dependentes, né, a gente tem alguns que aí vão realmente para dependência, outros vão para uso recreativo e outros abandonam, né, quer dizer, não necessariamente essa primeiro contato com a droga vai necessariamente. Mas se você tiver uma família mais continente, se você tiver acesso a esporte, tiver incentivo, tiver, um controle maior, você consegue, né, questões vai ser um tem ser bem vários bem melhor. melhor, tem vários É, casos desses que você coloca que são é. super importantes, são maratonistas, quando você vai ver a história, eram meninos de rua, eram Essa pessoas. menina que eu falei, essa moça, ela é egressa da FEBEM. Hum. A mãe deixou 2 irmãs, ela e a irmã sumiu, e ela ficou na FEBEM. Aí quando saiu, ela começou a
ter uma vida desregrada, né, com drogas e assaltava e etcétera. E eu consegui salvar essa moça, e ela hoje está brilhando e continua morando na Secretaria de Esportes do Hum, estado do agora. estado. É, É, isso é é, importante. É, é. eu acho que esses É uma programas superação, né. eu acho que esses programas como de esporte eu sempre falo, por exemplo, que na escola nós temos 2 professores extremamente importantes que eu acho um pouco valorizados. É o professor de artes e o professor de educação física. Sim. Esses 2 professores, esses professores dessas 2 matérias, eles podem fazer muita coisa com esses adolescentes e Sim, essas crianças, sim. né. O professor de educação física, se ele motivar essas crianças, esses adolescentes, o professor de arte, se pegar e conseguir, liberar um dom ou mesmo qualquer coisa relacionada a artes, né, vai levar no museu, vai levar numa exposição, vai levar, né. É, Eu até sinto que isso vem crescendo. As corridas de rua estão muito grandes atualmente, elas têm 2.000, 3.000 participantes, né, vão crianças, às vezes cachorro, criança, vai todo mundo. Tem a exposição do Monet, a fila dá voltas no MASP. é, Então, assim, eu acho é, até que falta é, espaço, é. falta, você vai no Ibirapuera, você deve ter lido obviamente, que está tendo uma reclamação das mulheres no Ibirapuera por conta da agressões por espaço na Das pista de bicicletas. e no espaço de corrida. Né. É, Então se você corre eu mesma já fui alvo disso, eu vou correr, mas eu corro hoje pela idade, por uma série de outras questões, lesões e tal, eu não corro com a mesma velocidade que eu corria na pandemia ou antes da pandemia. E às vezes as pessoas ficam bravas, querem que você saia, quer caminho, que abra caminho. Então assim, isso é recente, né, que eu achei bem interessante essa reportagem sobre as mulheres que correm no Ibirapuera, porque em vez de brigar, você tem que estimular. é, Você tem que estimular é. toda essa, iniciativa das pessoas, né. Eu vou mandar para você uma reportagem, foram várias, feitas com a Ana Luísa, Ah, né, legal, vai ser bem para você interessante. conhecer. É, bem importante, Você vai de gostar de ler, exemplo, né. tenho certeza. É, porque ela hoje é um exemplo, né. É um Hoje exemplo. ela é um exemplo. Eh nós estamos chegando já quase ao Ai, que final pena, tá tão bom. do programa. É um papo gostoso, Pô, né, é e bom. muito elucidativo, né. Eu tenho certeza que os espectadores estão gostando da nossa Espero conversa, mesmo, porque né. é o que nós estamos vivendo hoje, né, Sim, sim. problemas que São os nossos estamos vivendo dilemas do hoje. dia a dia, né. Você acha que depois da pandemia, as pessoas pioraram ou melhoraram? Nossa, essa é uma pergunta difícil, porque, eh, não sei te dizer. Eu esperava que a pandemia trouxesse uma um pensamento mais crítico da sociedade, né, não é acabamos não vendo isso, né, tanto que a maioria das coisas que nós debatemos aqui mostra que não foi, né, não aconteceu, né. Eu acho que aumentou, assim, alguns estudos, né, principalmente na China, né, mostram que o impacto da pandemia ainda vai durar mais alguns anos, né, no mínimo 5 anos, nós estamos quase com isso de 5 anos da pandemia, ainda os impactos E vão levou muita acontecer. gente amiga nossa, né, Levou e parentes e também levou ao etcétera. medo, à É, ansiedade, à depressão, ao é. estresse pós-traumático, a uma série de coisas. Estão me dando um sinal aqui, Que nós vamos ter que parar. temos que encerrar. Ai que pena. Mas foi bom, Puxa, foi olha, muito bom. fiquei maravilhado com a sua entrevista, gostei mesmo, espero que os espectadores tenham gostado também, eu tenho certeza que gostaram, e fica aqui o convite para você vir mais vezes Ah, aqui, é só me falar convidar que sobre eu a sua venho. área, e também não esquecer de escrever para o nosso Não, eu tenho um podcast, carinho muito viu. grande por você, pela sua equipe toda, pelo Gente que Fala, que fez parte da minha vida durante muito tempo, Que bom. né. Então eu que agradeço a oportunidade, né, também como entrevistador você foi nota 1000, viu. Muito obrigado. Ao espectador, então, nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos, viu? Fiquem com Deus.